Fala pessoal, e na aula de hoje nós vamos entender e falar um pouquinho sobre o porquê que os rolamentos, Por que os rolamentos eles falham, Falando num termo um pouco menos técnico, tá pessoal? Por que os rolamentos, por que eles quebram, Por que eles quebram na máquina, no equipamento, Por que eles falham, pessoal, usando o termo mais técnico aí? Então é isso que a gente vai estar vendo na aula de hoje, entendendo e aprendendo também a diagnosticar os motivos dessas falhas, tá bom? Tá? Porque entendendo, aprendendo a diagnosticar, vai ajudar muito a gente a solucionar alguns problemas que a gente pode ter numa máquina, num equipamento, num processo, tudo bem? Olá pessoal, meu nome é Samael, sou engenheiro de manutenção, também sou professor, tenho mais de 20 anos de experiência na indústria como engenheiro, como técnico de manutenção e também sou professor há mais de 15 anos em escola técnica, no Senai, em cursos técnicos e cursos profissionalizantes, tudo bem? Sou da empresa Prontomac Engenharia, onde realizamos consultoria e manutenção em máquinas, projetos elétricos, projetos de automação, treinamentos de manutenção e também somos do Manutenção com Café, um canal aqui no YouTube que fala tudo sobre manutenção industrial. Então, pessoal, bora para a nossa aula de hoje. Então, vamos lá, pessoal? Como já visto, como já falado também em aulas anteriores, os rolamentos, eles estão presentes, em praticamente todos os equipamentos, em praticamente todos os mecanismos de alta tecnologia, nos dias atuais. Praticamente é impossível hoje a gente viver sem esse importante componente mecânico, tá? Todas as máquinas, equipamentos, nós temos algum tipo de rolamento presente nessas máquinas, tudo bem? Na indústria, enfim, não tem mais como a gente viver sem esse importante componente, tá bom? Olha lá, quando os rolamentos falham, pessoal, ocorrem paradas não programadas de máquinas e processos industriais que podem custar muito caro para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu ambiente de trabalho, para a sua manutenção, gerando altos custos de manutenção, pessoal. Então, esse componente, quando ele falha, esse rolamento aqui, quando ele falha, pessoal, por que gera um alto custo de manutenção? Porque quando ele chega a entrar em um modo de falha, aí não é só mais ele que danificou, muitas vezes, quando esse importante componente mecânico ele entra em um modo de falha, ele, além dele, ele vai estourar, ele vai queimar um motor elétrico, ele vai danificar muitas vezes um mancal, Então, vai acarretar, quando esse componente entrar em um modo de falha, geralmente ele vai desencadear vários problemas na sua máquina, no seu equipamento, no seu processo. Então, por isso que a gente fala que gera um alto custo de manutenção. Porque não é somente fazer agora a troca dele, ele vai desencadear um monte de problema. Vai queimar um motor elétrico, vai dar um problema num eixo, vai dar um problema no mancal, vai estourar um redutor, alguma coisa a mais vai acontecer, pessoal. Tá? Não vai ficar só nele. Por isso que nós falamos que quando ele entra no modo de falha, ele gera um alto custo de manutenção. Tá? Porque se fosse somente trocar ele, estava tudo certo. Mas geralmente desencadeia um monte de problemas aí. Tudo bem? E isso não é interessante para nossas máquinas, para os nossos processos lá na indústria, Então, pessoal, como prolongar a vida útil desse rolamento? Como que a gente sabe as condições desse rolamento? Como que a gente faz com que a gente tenha, como que a gente consegue extrair o máximo de rendimento e vida útil de um rolamento? Para que a gente consiga isso, pessoal, e nós teremos uma aula somente sobre isso, tá, pessoal? Agora, nesse momento, de uma forma muito rápida, eu vou estar falando alguns pontos importantes para a gente poder cuidar da vida útil do rolamento, da saúde do rolamento, Mas nas próximas aulas, na próxima aula nós já teremos uma aula falando só sobre esse tema, vida útil do rolamento. Mas olha lá, pessoal, como que a gente faz,
para a gente conseguir aumentar e prolongar um pouco mais a vida útil do rolamento. O primeiro passo, pessoal, né? O primeiro passo é a gente ter um rolamento de boa qualidade, de boa procedência. Não adianta a gente pegar rolamentos com defeitos, rolamentos paralelos que já venham com algum tipo de defeito, né? Primeira coisa, pessoal, existem vários fabricantes aí no mercado, né? De uma procedência muito boa, né? Então, existem vários fabricantes, né, onde você pode estar comprando um rolamento muito bom nas condições que você precisa, tá bom? Comprar um rolamento paralelo é a chance de você, né, comprar um rolamento com defeito, comprar um rolamento que já venha com algum problema e, consequentemente, a sua vida útil vai ser muito menor, tá bom? Um segundo passo, pessoal, né, é a escolha do rolamento correto para cada tipo de aplicação. Não basta, pessoal, eu pegar um rolamento, né, um rolamento que vai trabalhar numa indústria, né, onde você tem um robô, por exemplo, né, trabalhando em um ambiente climatizado, limpo, que não tem poeira, temperatura controlada, né, tudo bonitinho, tudo limpinho, né, e você pegar esse mesmo rolamento, né, e você pegar o mesmo rolamento que esteja num robô desse, como eu acabei de falar para vocês, né, e colocar num trator, né, que vai trabalhar no meio da terra, que vai levando, né, e aí? Não adianta, pessoal. Então, a escolha do rolamento é muito importante, né? Então, para cada tipo de aplicação, tem um tipo de rolamento adequado, né? E também teremos uma aula somente sobre isso, pessoal, tá? Outro ponto bastante importante, pessoal, são as dimensões do assento, dos eixos e caixa de mancal adequado. Rolamento montado, pessoal, né? Rolamento montado corretamente, as desmontagens também, quando necessário, feitas de maneira correta, né? Então, isso também interfere na vida útil do rolamento. Você montar e desmontar quando for preciso, de maneira correta, com ferramentas corretas, com técnicas corretas, tá bom? Outro ponto bastante importante, pessoal, é com relação à lubrificação. Então, lubrificantes adequados e na quantidade correta é muito importante. Não adianta você colocar graxa em excesso, lubrificante em excesso ou deixar faltar, né? Então eu vou encher de graxa e está tudo certo, né? Então, pessoal, isso é um conceito muito errado. Eu não posso deixar faltar, mas também não posso pôr em excesso, né? Os lubrificantes do rolamento. Então, o lubrificante ele tem que ser correto, na quantidade correta, no momento correto, né? Então, a lubrificação é muito importante, tá? Um outro ponto bastante importante, pessoal, é com relação aos arranjos do rolamento devidamente protegido, selado, né? Outro ponto importante são as condições operacionais compatíveis com os arranjos dos rolamentos. E outro ponto muito importante, pessoal, tá? É a manutenção periódica recomendada, né? Ou seja, precisamos realizar principalmente a preditiva, a manutenção preditiva, né? E as manutenções preventivas, né? São esses 8 fatores aqui, pessoal, que vai fazer com que você tenha uma boa vida útil do seu rolamento, tá bom? Mas, pessoal, sabemos que o mundo não é tão perfeito assim como a gente deseja, né? Geralmente, pessoal, não conseguimos cuidar dos nossos rolamentos, não conseguimos cuidar, tanta coisa, são tantas atividades acontecendo durante o dia, né, que muitas vezes não consegue, né, realizar as manutenções que precisa. A gente não consegue dar as devidas atenções, né, conforme eu falei no slide anterior, né? E aí, muitas vezes, começa a acontecer o quê? As falhas. E isso não é interessante para a gente. Mas por quê, pessoal? Né? Por que acontece muitas vezes, né,
essas falhas começam a acontecer nos rolamentos, as máquinas começam a quebrar, começa a parar a produção, né? Começa a cair a sua produtividade, porque muitas vezes isso vai acontecer, né? Olha lá, pessoal, alguns fatores aqui, tá? Olha lá, falta de gestão, falta de planejamento, falta de manutenções corretas e adequadas, né? Faltas de técnicas, pessoal, né? Corretas para você fazer uma manutenção, né? Então, eu preciso fazer uma substituição de um rolamento, existem técnicas adequadas para isso, né? Eu não posso ir lá bater no rolamento, enfim, existem técnicas, melhores técnicas aí, que a gente vai estar também falando em vídeos mais para frente, né? Onde realmente, pessoal, você vai fazer a manutenção, o que se tem de melhor no mercado, né? Então, fazer as técnicas corretas para substituição de um rolamento é muito importante, né? Olha lá, um outro fator que muita gente acha, pessoal, não vou me importar com a preventiva e com a preditiva. Uma hora, né, você vai ver que esse não importar com a manutenção preventiva e preditiva vai te custar caro, né? Porque vai quebrar, vai entrar em modo de falha, tudo bem? Olha lá, e existem outros fatores aí também que te levam, né, a um modo de falha aí de um rolamento e, consequentemente, de uma máquina aí, de um processo produtivo. Tá bom? Esses são alguns exemplos aí que eu passei para vocês. Tá? Olha lá, mas então, né, pessoal, mas como então detectar, né, e analisar se um rolamento está entrando em falha, né, por questões de falta de manutenção, né, por questões de montagens e desmontagens inadequadas, por questões de desalinhamento, por questões de falta de lubrificação, excesso de carga, né? Como analisar isso? Como detectar se o seu rolamento está entrando em modo de falha por essas questões, né? Ou se está tudo certo com o seu rolamento, né? Ou se o seu rolamento ele entrou em um modo de falha porque realmente já chegou na vida útil dele, já chegou no seu tempo, ele desgastou, enfim, né? E realmente entrou na sua vida útil aí, né? Chegou no seu momento, né? E realmente ele precisa de uma substituição. Como diagnosticar isso? Como saber se estou fazendo alguma coisa de errado ou se realmente chegou a hora dele e realmente ele precisava passar por uma substituição? Essa que é as duas diferenças aí que a gente precisa saber disso, né? Estou fazendo alguma coisa de errado ou realmente é ele que chegou no seu momento aí, tá bom? De troca, tá bom? Olha lá, pessoal, nós conseguimos fazer isso, pessoal, né? Através das marcas de trabalho. Nós conseguimos diagnosticar se um rolamento está apresentando algum problema, né? Se ele vem falhando, né? Se ele vem falhando, porque existe algum problema que está fazendo com que ele entre em modo de falha, né? Ou se está tudo certo com ele, né? Foi um desgaste. Então, pessoal, quando um rolamento ele entra em trabalho, tá? Quando um rolamento ele entra em trabalho, ele deixa pra gente, pessoal, pistas, né? Ele deixa marcas pra gente que no futuro a gente vai poder analisar essas marcas e diagnosticar o que está acontecendo. Se é um problema errado ou se é um problema natural dele, né, que chegou no momento, né, de substituição. Tá bom? Então, pessoal, nós vamos analisar, né, pelas marcas de trabalho. Todo rolamento, ao entrar em trabalho, em funcionamento, ele deixa marcas, né, em suas pistas, seja no anel interno rotativo, seja no anel externo estacionário, né? Ou vice-versa, né? Essas marcas não significam, como eu falei para vocês, pessoal, essas marcas não significam que o rolamento apresenta um defeito, né? Mas de acordo com algumas marcas apresentadas, pode apresentar algum defeito e aí, com essa aula de hoje, a gente vai aprender a diagnosticar se o rolamento está ruim, né, se ele está apresentando algum problema, algum fator externo pode estar
fazendo com que ele apresente algum problema ou não, né? Olha lá, portanto, através do tipo de marca apresentada durante o seu uso, podemos diagnosticar um defeito ou não, tá bom? Olha lá, pessoal, existem basicamente dois tipos de marcas de trabalho. Como vocês estão vendo aqui, ó, na figura ao lado, né? Aqui é a pista do rolamento, né? E existem algumas marcas aqui, ó, tá? Existem marcas na vertical aqui, ó. E essas marcas é o que vai poder fazer com que a gente analise se está tudo certo ou tem alguma coisa de errado, tá bom? Então, basicamente, existem dois tipos de marcas, pessoal. A marca de trabalho resultante de condições operacionais normais, né? E as marcas de trabalho resultantes de condições operacionais anormais, pessoal. Então, olha lá, pessoal, em condições operacionais normais de trabalho, quando um rolamento ele sofre uma carga radial, então nós já também deixamos já um vídeo, né, no vídeo anterior, onde nós falamos sobre carga radial, carga axial, né, cargas combinadas. Então, se você tiver alguma dúvida sobre isso, assista nossos vídeos anteriores aí. A gente está explicando tudo sobre isso, tá bom? O que é uma carga radial, axial, combinada, tá bom? Então, olha lá, pessoal. Em condições operacionais normais, né? Olha lá. Quando um rolamento sofre uma carga radial unidirecional, ele deixa, pessoal, uma marca de trabalho, que é considerada uma marca normal de trabalho, tá, pessoal? No centro do anel interno. Por quê? Porque ele está sofrendo, né? Porque quando o rolamento, o anel interno está em movimento, tá? Ele está em movimento, ele está em contato com as esferas do rolamento, com os rolos do rolamento, né? Então, em toda a sua circunferência, nós teremos o quê? Uma marca deixada pelos rolos em contato com o anel interno, né? Em toda a sua circunferência. Essa marca, ela é central e de largura uniforme. Já no seu anel externo, aonde, por exemplo, ele estiver sofrendo maior carga, né? Onde ele estiver, por exemplo, apoiado, né? E sofrendo maior carga, né? Nós teremos também o que aqui, pessoal, nesse momento? Né? Então, no anel externo, essas marcas de trabalho serão apresentadas somente nessa região de maior concentração de carga, tá? Então, pessoal, novamente, para cargas radiais unidirecionais em condições operacionais normais de trabalho, nós teremos exatamente essa marca de trabalho. Então, se você pegar o seu rolamento e analisar, e ele apresentar essa marca característica central uniforme em toda sua circunferência interna e em apenas um ponto, uma região, né, do anel externo, né, essa marca uniforme, né, então é sinal de que está tudo certo com esse rolamento, né? Ele está trabalhando em condições normais de operação, tá bom? Ah, pessoal, marca de trabalho, né, deixado por carga radial unidirecional, aplicado agora ao anel externo do rolamento. Agora aqui já é a condição inversa da anterior. Nós teremos naquela região do anel interno, né, onde ele está apoiado, onde ele está sofrendo maior carga, nós teremos a marca de trabalho somente naquela região. Já no anel externo, agora como o anel externo ele está em contato com os rolos, né, girando em volta dos rolos, dos roletes, das esferas, né? Então agora nesse momento o nosso anel externo estará com essa marca em toda a sua circunferência,
né? Então, como podemos ver aqui, em toda a sua circunferência, nós teremos uma marca central e uniforme no anel externo e uma marca central e uniforme somente naquela região de maior concentração de carga radial unidirecional aplicada ao anel externo aí do rolamento. Tudo bem? Ah lá, pessoal, falando ainda, né, trazendo para vocês ainda em condições normais de operações, podemos também, o rolamento também, ele pode sofrer o quê? A carga axial, tudo bem? A carga axial. Quando o rolamento sofre uma carga axial, então essa marca, né, será na lateral, né, em toda a sua circunferência do rolamento. Né? Então, olha lá, sob carga axial pura, todo o anel externo exibirá uma marca de trabalho deslocada lateralmente. Né? Então, olha lá, ó, lateralmente, como vocês podem ver, o anel externo possui uma marca de trabalho. No anel interno também, tá? Como vocês podem ver, no anel interno também nós temos uma marca, né, de trabalho deslocada lateralmente em toda a sua circunferência. Tudo bem? Então, novamente, pessoal, quando isso acontecer, quando o seu rolamento também apresentar esse tipo de marca, tá tudo certo, tá tudo legal com ele, tá bom? É uma condição normal de operação, tá? Ah, pessoal, marcas de trabalho quando o rolamento sofre cargas combinadas, né, que são as cargas radiais e as cargas axiais, né, ao mesmo tempo em cima do rolamento. Então, sob uma carga combinada, a marca de trabalho estará em uma posição intermediária, dependendo da magnitude da carga radial em relação à carga axial, tá? Então, olha lá, pessoal, como vocês podem ver, agora, quando um rolamento sofre esses dois tipos de carga, axial e radial, essa marca, tá? Essa marca deixada em toda a sua superfície, em toda a sua circunferência, pessoal, tá? Ela é uma marca o quê? Né? Mais intermediária, né? Em uma posição mais intermediária do rolamento aí, tá? Então, pessoal, novamente, as marcas deixadas, né, que eu acabei de falar para vocês, são as marcas em condições operacionais normais, tá? E quando um rolamento começa a sofrer, pessoal, condições operacionais anormais, né? E aí ele começa a sofrer devido a um desalinhamento, devido a um excesso de carga, enfim, tá? Quando ele começa a sofrer cargas, né, que vão fazer com que, ou situações que vão fazer com que ele venha a perder a sua vida útil. É aí que a gente precisa prestar bastante atenção, pessoal, né? Porque agora são esses fatores que vão apresentar no rolamento que vão mostrar para a gente o que a gente precisa corrigir na máquina, né? O que está fazendo com que ele quebre, o que está fazendo com que ele entre em modo de falha. Tudo bem? Então, olha lá, condições operacionais anormais, pessoal. Olha lá, marca de trabalho, marca de carga radial unidirecional, tá? Então, olha lá, a figura, pessoal, ela ilustra zonas de carga produzidas por uma carga radial unidirecional e constante quando o anel externo estacionário está desalinhado. Então, quando o anel externo estacionário, porque o interno é o que está girando, né? O interno é o que está girando e o externo está fixo, né? Quando o externo estiver desalinhado, pessoal, né, em relação ao anel interno, como vocês podem ver agora aqui, ó, toda a circunferência do anel interno adquire uma marca de trabalho com largura uniforme no centro. Então aqui, ó, uma marca de trabalho com largura uniforme.
Quando o externo está desalinhado em relação ao interno. E agora o externo, pessoal? O externo, o anel externo vai produzir uma marca de trabalho, como que vocês podem ver aqui, ó, saindo de um lado para outra extremidade, né? Saindo de uma extremidade para a outra, na pista do rolamento externo, né? Então, no rolamento interno, no anel interno, nós teremos uma marca uniforme em toda a sua circunferência. Já no anel externo, nós teremos uma marca saindo de uma extremidade e indo para a outra, tá? Então, isso, pessoal, é sinal de que o seu rolamento está sofrendo com alguma interferência que vai reduzir a vida útil desse rolamento, tá? E, consequentemente, vai entrar em modo de falha, tá bom? Então, vamos entender quais são as causas que podem provocar isso, né? Então, olha lá, eixo flexionado, né? Quando o seu eixo está sofrendo flexão, né? Ou também isso pode acontecer quando os rolamentos estão em caixas de mancais distintas sem a devida concentricidade, tá? Então, olha lá, quando nós temos essas duas situações, que o eixo está flexionando ou que os rolamentos estão em caixas de mancais distintas sem a devida concentricidade, vai provocar exatamente essa marca de trabalho no anel externo, né? Então, o anel externo desalinhado em relação ao interno vai provocar esse tipo de marca no seu rolamento. E aí, com isso, é possível que você consiga diagnosticar e solucionar esses problemas, né? Olhando o seu eixo, olhando, né, as caixas de mancais, né, se estão devidamente, né, alinhadas, né, montadas corretamente, tudo bem? Então, é um fator bastante importante aí. Então, as causas desse problema são essas, tá? Ah, pessoal, condições operacionais anormais ainda. Olha lá, marca de trabalho de carga radial unidirecional, né? Um outro fator bastante importante, pessoal, é quando o seu rolamento está sofrendo compressão, tá? Quando o seu rolamento está sofrendo compressão, conforme a imagem aqui, ó, né? Conforme a imagem, o rolamento está sofrendo uma compressão, tudo bem? Isso, pessoal, provoca o que a gente chama de ovalização de aperto, né? Então, se ele sofre uma compressão, ele realmente, né, ele provoca uma ovalização, tá? Então, o que vai acontecer? Qual vai ser a marca de trabalho? Né, pessoal? Qual vai ser a marca? Qual vai ser a forma de você diagnosticar isso? Olha lá no anel externo, pessoal, no maior ponto onde ele estiver sofrendo maior concentração de carga, de aperto aqui, né, de compressão, nessas duas extremidades, nós teremos o quê? A marca. E na outra região, onde não está sofrendo, né, ele não está sofrendo compressão, conforme a imagem aqui, ele chega até a abrir um pouquinho. Então, ele não tem o quê? O contato com as esferas, né? E aí, o fato de não ter o contato com as esferas não produz nessa região aqui, ó, que não está havendo contato com as esferas, não produz a marca. Então, nesse momento, esse tipo de problema, pessoal, é muito fácil da gente diagnosticar. Porque no seu anel externo, ele vai ter uma marca em uma região e uma marca em outra região. E outras duas regiões não teremos marca. Opa, tem marca em cima, tem marca embaixo, nas extremidades não tem, é sinal de que ele está sofrendo compressão. Tudo bem? Quais são as causas, né, pessoal, desse tipo de problema? Caixa de mancal está montada em uma superfície não plana. Duas metades de uma caixa de mancal bipartida ou uma peça do equipamento não se encaixa
né, concentricamente, né, e uma outra situação que pode provocar essa compressão do rolamento é o assento da caixa de Mancal tem erro de circularidade devido a erros de fabricação. Tá bom, pessoal? Então, é uma outra condição que a gente precisa se atentar bastante. Tá bom? Pessoal, uma outra condição é quando o rolamento ele sofre pré-carregamento. Tá? Ele sofre o que a gente chama de pré-carregamento. Então, como vocês podem ver, pessoal, aqui, ó, internamente, nós temos uma marca no anel interno em toda a sua circunferência. Já na pista externa, pessoal, tá? Nós teremos o quê? Uma marca deixada bem mais larga aqui, ó, tá? Bem mais larga, né? Então, em algum momento aqui, essas marcas serão muito mais largas, tá? Então, é sinal de que alguma coisa está acontecendo aí com esse, né, com esse rolamento aí, né? Então, nesse caso, ele estava sofrendo um pré-carregamento, tá bom? O que pode provocar esse pré-carregamento aqui, pessoal? Olha lá, ajustes por interferência excessiva no eixo ou na caixa de Mancal, né? E um outro fator também que pode contribuir para isso, pessoal, né, é excesso de diferença de temperatura entre o eixo e a caixa de Mancal, tá? Então, pessoal, quando o seu rolamento apresentar no seu anel externo essa marca muito larga, né, em sua circunferência, procure olhar, né, para esses dois pontos: ajuste por interferência excessivo no eixo ou no Mancal, na caixa de Mancal, ou excesso de temperatura, de diferença de temperatura entre o eixo e a caixa de Mancal. Pode estar provocando isso em seu rolamento. Consequentemente, novamente, pessoal, reduzindo a vida útil, né, e fazendo com que esse rolamento entre em modo de falha. E lembrando que quando o rolamento entra em modo de falha, aí acabou. Não é só ele. Ele vai desencadear mais um monte de problemas na sua máquina, no seu processo, tá bom? Olha lá, pessoal, outros danos, né, e suas causas em rolamentos, né? Então nós temos também, pessoal, algumas outras situações que podem ocasionar, né, danos ao rolamento. Quais são essas outras situações? Né? Então nós temos duas categorias, pessoal, né? As pré-operacionais. O que são as pré-operacionais? Os danos pré-operacionais ocorrem durante a instalação do rolamento, a montagem desse rolamento, né? E as operacionais ocorrem quando o rolamento já está em operação, tá? Então, eu não estou deixando claro, o que precisa ficar claro para vocês aqui, pessoal, né, é que o rolamento ele pode sofrer, né, com as condições operacionais, quando o rolamento já está em operação, né, ou ele pode sofrer danos, né, durante sua montagem, sua instalação, seu transporte, tá bom? Então, vamos ver essas condições aí, pessoal. Então, olha lá, causas de falhas em rolamentos pré-operacionais, né? Aquelas que são antes do rolamento entrar em operação, tá? Olha lá, ajustes incorretos do eixo e da caixa de Mancal. Olha aqui como o rolamento, pessoal, fica, né? Quando a gente fica cheio de marcas, riscos, né? Ou parece que ele está abrasivo, né? Parece que alguma coisa abrasiva passou nele, riscou, né? Ou ele fica parecido como se houvesse um polimento, tá? Nesse rolamento aqui, tá? Então, isso que provoca essas situações aqui são ajustes incorretos do eixo e da caixa de Mancal, tá? Falando ainda sobre ajustes incorretos do eixo e da caixa de Mancal, pessoal, olha lá, velocidades diferentes
na área de contato entre o rolamento e o anel espaçador, né? Então, velocidades diferentes, né, do rolamento vão provocar algum tipo de trabalho, algum tipo de problema que no futuro, né, o rolamento vai entrar em modo de falha. Olha lá, trinca no anel devido ao ajuste excessivo com interferência. Então, como vocês podem ver aqui, ó, uma trinca, né, acabou gerando uma falha no rolamento. Então, o ajuste incorreto do eixo e da caixa de mancal provocou o quê? Uma trinca no rolamento. Ajustes incorretos do eixo e da caixa de mancal. Também ainda, né, pessoal? Olha lá, um ajuste muito apertado da caixa de mancal de um rolamento livre e induz cargas axiais pesadas, reduzindo drasticamente a vida útil do rolamento. Então aqui, ó, olha as marcas deixadas, né, no anel interno do rolamento, tudo bem? Então temos que se atentar bastante para isso, pessoal. Temos que se atentar bastante para os ajustes de eixo e caixa de mancal, tá? Olha lá, um outro fator bastante importante que contribui para as falhas pré-operacionais dos rolamentos, pessoal, é o assento do rolamento defeituoso nos eixos e nas caixas de mancal. Aqui, ó, regiões, né, do rolamento, né, com algumas marcas aqui, né? Olha lá, corrosão por contato, né? Um contato pesado frequentemente ocorre em aplicações muito carregadas. A corrosão por contato está na zona de carga do assento do anel externo, né? Então, aqui, ó, uma marca deixada no anel externo permite a gente diagnosticar que algo de errado não está legal com esse rolamento. Olha lá, corrosão por contato ocasionado por assento do eixo imperfeito, né? Usinagem. Aqui, ó, pessoal, né? Um problema de usinagem aí, ó, né? No assento do eixo, né? Acabou deixando o quê? Essas marcas no rolamento, né? Assento do rolamento defeituoso nos eixos e nas caixas de mancal, né? Podem provocar, olha lá, trincas, pessoal, né? Quebra o rolamento, estoura o rolamento, trinca, depois estoura, né? O rolamento, olha aqui, ó, quebrou todo o rolamento, né? Então, falando ainda sobre o assento do rolamento defeituoso, né? Nos eixos e na caixa de mancal, né? Olha aqui, mais problemas, né? Mais falhas pré-operacionais. Olha lá, causas de falhas, né? Causadas por desalinhamento, né? Então, olha lá, ó, marcas deixadas no rolamento, né? Olha lá, ó, por questões de desalinhamento, tudo bem? Olha lá, práticas de montagens inadequadas, pessoal, também geram falhas pré-operacionais, né? Que são aquelas, né, antes da gente colocar a máquina em uso, né? Antes da gente colocar o equipamento em operação, né? Então, olha lá, dano causado por impactos durante a montagem, fadiga provocada por dano por impacto durante a montagem. Olha lá, ó, marcas, né, de impactos no rolamento, né, durante a montagem inadequada. Passagem de corrente elétrica através do rolamento, né? Então, olha lá, ó, olha as marcas deixadas aqui, ó, né? As marcas deixadas nos rolos, né, do rolamento. Então, tudo isso, pessoal, vai contribuindo, né, para que a gente reduza a vida útil do rolamento. Então, novamente, pessoal, analisando essas falhas, analisando essas marcas, é possível a gente analisar as falhas e diagnosticar o que aconteceu com aquele rolamento, o que fez com que aquele rolamento apresentasse um problema. Tá bom? Ah, transporte
transporte, manuseio, armazenagem, né? Tudo isso, com o tempo, vai provocar e reduzir a vida útil do rolamento. Olha lá, né? Armazena de qualquer jeito, guarda de qualquer jeito, né? Transporta de qualquer jeito um rolamento. Tudo isso vai reduzir a vida útil. Tudo isso vai fazer com que, lá na frente, a sua máquina apresente algum problema, pessoal. Tá? Olha lá. E agora, falhas operacionais em rolamentos, né? Olha lá, agora são aquelas falhas onde o rolamento, né, já está em uso, já está em operação. Tudo bem? Olha lá, fadiga de material. Aqui, ó, as marcas por fadiga, né? Olha lá, provoca geralmente um descascamento do rolamento, né? Provoca, né, como se vocês pegarem o rolamento, ele está provocando um descascamento, né? Seja no anel interno ou externo. Lubrificação ineficiente. Então, nós temos, né, um processo de lubrificação ineficiente de um rolamento, ele gera alguns estágios. Num primeiro momento, né, ele gera o quê? Uma sensação de polimento ou ondulação na sua superfície. Num segundo momento, gera o quê? Uma fadiga superficial e pequenas trincas. Depois ocorre o quê, pessoal? O microdescascamento. Tá? E num terceiro momento, os elementos rolantes passam, né, pelas partículas metálicas. Né? Então começa a descascar, começa a soltar, né, partículas do rolamento que começam a entrar aonde? Né? Nas esferas, nos rolos. Né? E aí, num quarto momento, num quarto estágio, se operar por muito tempo, toda a superfície descascada, né, os danos iniciais já não poderão mais ser observados. Porém, o seu rolamento aí ele vai entrar em modo de falha rapidamente aí, né, e consequentemente sua máquina vai parar, pessoal. Tá? Olha lá, falando ainda sobre lubrificação ineficiente, olha lá, ó, desgastes, né, causado por, olha aqui, ó, né, onde estavam as esferas, né, desgastes causados, né, justamente por causa de lubrificação ineficiente. Lembrando, pessoal, novamente, que um rolamento não é, eu não posso deixar faltar, não posso colocar em excesso, né, tem o lubrificante correto, teremos aula somente sobre isso. O uso do lubrificante correto, né? Então, não é em excesso, não é em falta, né? É na quantidade certa, é no momento certo, é o lubrificante certo, tá? Para que a gente não cause algum tipo de problema no rolamento. Olha lá, vedações ineficientes, né? Também, vedações do rolamento ineficiente pode provocar esse tipo de problema. Né, ou seja, falhas operacionais, né, já com o equipamento em uso. Vibração, pessoal, né, excesso de vibração também vai provocar para a gente aí, ó, né, falhas operacionais no rolamento. Desalinhamentos, né, desalinhamentos vão provocar falhas operacionais, né. Olha lá, pessoal, passagem também, né? Aqui nesse caso também a gente pode ter o quê? A passagem de rolamento, a passagem de corrente elétrica no rolamento, né? Olha lá, ó. Olha as marquinhas aqui, ó, né? Deixadas pela corrente elétrica. Olha aqui, ó, né? As marcas deixadas pela corrente elétrica, pela fuga de corrente elétrica, né? No rolamento. Então é possível a gente diagnosticar através das marcas deixadas no rolamento. O rolamento, ele dá a pista para a gente, né? O rolamento, ele mostra para a gente aonde e o que fez com que apresentasse o problema, né? Agora basta a gente solucionar aquele problema. Então, muitas pessoas não sabem
analisar. Ah, tem uma marca aqui, ou então nem olha para a marca. Vai lá, substitui o rolamento, acabou. Daqui a pouco a máquina quebra de novo, a máquina falha de novo. Né? Então, aprender a olhar para as marcas do rolamento, né, é muito importante, porque ele dá a pista para a gente, ele dá a dica para a gente. Olha, está acontecendo tal coisa, tal fator está fazendo com que eu entre em modo de falha. Só que as pessoas, muita gente não sabe olhar o quê? Essas falhas que eu estou ensinando para vocês. Tá bom? Mais aqui, né? Mais uma vez aqui, ó, mais situações onde a passagem de corrente elétrica provoca, né, falhas operacionais, né? Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês era isso, né? Toda essa bibliografia, todo esse material utilizado, né, foi utilizado nos manuais da SKF, né, então não foram retirados de qualquer lugar, né? Esse material ele foi retirado, essa bibliografia foi utilizada, né, de um dos maiores fabricantes mundiais aí de rolamentos, tá bom? Vou estar deixando o link aqui para que você consiga baixar, né, esse manual, né, de manutenção dos rolamentos, tá bom? Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, e onde você consegue baixar esse manual completo, né, e obter mais informações aí, tá bom, pessoal? Lá, pessoal, e agora também somos parceiros da Loja do Mecânico, né? Lá você encontra tudo sobre rolamentos, ferramentas para trabalhar com rolamento, lubrificantes, também encontra ferramentas para o seu dia a dia, né? Uma furadeira, um martelete, um compressor, uma máquina de solda, enfim, tudo que você precisa para trabalhar com manutenção industrial, tá? Estarei deixando o link aqui na descrição do vídeo. E você entrando pelo nosso link aqui, pessoal, que estou deixando na descrição do vídeo, você não paga nada a mais, tá? E você está ajudando, né, contribuindo com que a gente receba uma pequena participação em sua compra. Lembrando que você não paga nada a mais. Se você entrar pelo site da Loja do Mecânico ou entrar pelo link que eu estou deixando aqui embaixo para vocês, você vai estar pagando exatamente o mesmo valor. A diferença é que você vai estar ajudando a gente a fazer com que esse canal cresça cada vez mais e traga cada vez mais conteúdos relevantes aí para vocês. Tá bom, pessoal? Meu muito obrigado. Agradeço novamente vocês que assistiram o nosso vídeo, né, que esteve com a gente até aqui, né, e assista os nossos vídeos, os próximos vídeos que eu vou estar deixando sobre vida útil, lubrificação de rolamento, técnicas de manutenção preventiva e preditiva. Tá? Meu muito obrigado, pessoal. Valeu, um forte abraço, até mais. Você ouviu Manutenção com Café. Oferecimento Prontomac.